Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez neste domingo para cultuarmos o nosso Deus e que Ele agora tenha livre acesso ao nosso coração para falar-nos a Sua palavra, nos instruir no caminho que Ele espera de nós. Hoje quero falar sobre 12 coisas grandes que Deus fez por nós. Achei um dia, faz um bom tempo, na internet, algumas ideias interessantes a respeito do texto de João 3,16, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que eu trabalhei, aprofundando, trazendo, incluindo algumas imagens, para podermos visualizar e entender melhor esse texto tão conhecido. João 3,16 dizem que é o coração da Bíblia. Alguns dizem que ele contém toda a mensagem da Bíblia. Outros dizem que é o versículo mais importante da Bíblia. E muita gente foi o primeiro versículo que decorou. Se não foi o primeiro a ser decorado, muitos, quando pede um versículo bíblico memorizado, decorado, lembram primeiro de João 3,16. Quem já decorou alguma vez João 3,16? Levanta a mão. Alguém não levantou a mão? De fato, esse texto é de suma importância. Eu disse para o Nedimar que hoje a mensagem é simples, só tem 12 pontos. 12 pontos de um único versículo. Claro que não vou me demorar mais do que outras vezes hoje. Vamos ler o texto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está? João 3,16. Se você ainda não decorou, acho que todo mundo levantou a mão, né? Mas se você ainda não lembra direito, hoje é a hora de esmiuçar um pouquinho mais e procurar entender a mensagem tão importante desse texto. E ele começa assim: porque Deus amou o mundo. Deus. Quem é Deus? Deus é o maior ser que se possa imaginar que existe. O único Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Criador do céu e da terra, aquele que criou o mundo e sustenta o mundo. Aquele de quem tudo que existe depende, aquele a quem tudo pertence, é um Deus maravilhoso, Senhor dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maior ser. Não existe algo ou alguém maior do que Deus. Se pensarmos na criação, e alguns acham que o mundo evoluiu para chegar até onde nós estamos hoje, há quem diga que o mundo surgiu da água, outros acham que veio do ar. Mas as coisas foram evoluindo, se transformando,
E aquilo veio da onde? Ah, veio de lá. E aquilo veio da onde? Veio de lá. E daquilo veio da onde? Veio de lá. Tá, mas e o começo? Eu sempre digo que para acreditar que não existe Deus, tem que ter muita fé. Ou seja, haja fé para ser ateu. Porque Deus de fato é o maior ser e Ele amou o mundo. Então é o segundo ponto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. Ele amou. O amor é a maior virtude. Não existe virtude maior no mundo do que amar. Porque amar significa abrir mão, querer o bem do outro e não seu próprio. Não é gostar. Gostar sou eu que gosto. Mas eu amo você. Então é você que é o foco. E não eu, como no caso do gostar. Eu gosto de almoçar, porque o almoço me faz bem. Eu gosto de uma boa sobremesa. Eu gosto. Quem ama não olha para si, olha para o outro. E Deus amou o mundo. Ele amou. Ele olhou lá do céu para a terra e amou. Teve misericórdia. Entendeu a necessidade e disse: não vou poder ficar indiferente diante dessa situação. Vou ter que fazer alguma coisa. E o que ele fez? Ele amou. A maior virtude. Amar significa renunciar. Amar significa querer o bem da pessoa ou do objeto amado. Quem ama olha para o que eu posso fazer. Não o que eu ganho com isso, mas o que eu posso fazer por você. A maior virtude. Virtude esta que a Bíblia está cheia de versículos que diz que nós também devemos amar do jeito que fomos amados. E eu sugiro que você também, chegando em casa, dá uma estudada, uma refletida sobre o texto de 1 João 3,16, que é o complemento do Evangelho de João capítulo 3,16. Enquanto o texto de João 3,16 diz que Deus nos amou, o texto de 1 João 3,16 diz que do mesmo jeito que fomos amados, nós também devemos amar. Então ele espera que nós amemos do mesmo jeito que fomos amados. Porque o amor é a maior virtude. Não há nada maior neste mundo que possa ser feito do que amar. E Deus nos amou. Deus amou. Amou quem? Diz o texto que Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Na Bíblia há vários conceitos de mundo. Mundo pode ser o globo terrestre, mundo pode ser também o pecado, como a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Não tem conotação de pecado, as coisas ruins. Mas há outro sentido de mundo, que é este aqui, são as pessoas que vivem no mundo. Ou seja, toda a humanidade. Então Jesus veio para salvar todos.
qualquer pessoa que viva neste mundo. Todos somos objetos do amor de Deus. Portanto, o mundo é o maior alvo do amor. Ninguém consegue amar tanto quanto Deus amou. Ninguém consegue amar tantos quantos foram amados por Deus. Deus amou toda a humanidade e você está incluído. Deus, tão grande, Criador do céu e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ama tanto cada um de nós, individualmente, que se preocupa com cada um individualmente. Né? O amor de Deus não foi assim tão apenas genérico. Ele foi profundo e pessoal. Deus amou o mundo. Como Ele amou o mundo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo tanto que fez algo. Portanto, aqui é a maior medida que alguém possa imaginar. Deus não amou o mundo apenas um pouquinho. Só um pouquinho, para não ficar omisso, para não ficar sem fazer nada. Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que não pôde ficar indiferente. Quem ama de verdade não pode ficar indiferente diante da situação, da aflição, da necessidade, do sofrimento do ser humano, do próximo, por exemplo. Lembra da parábola do bom samaritano? 2 religiosos, um sacerdote e um levita, passaram antes e não fizeram nada, porque priorizaram a religião, seu compromisso religioso. Mas o samaritano passou, olhou, viu o sofrimento daquele judeu inimigo e não pôde ficar indiferente, porque ele amou tanto que abriu mão do seu conforto, do seu bem-estar, da sua agenda, do seu dinheiro, dos seus recursos e priorizou o atendimento ao que estava ali sofrendo. Quem ama não pode ficar indiferente ao ver alguém necessitado. E Deus amou o mundo de tal maneira que não pôde ficar indiferente, mas fez o quê? Que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. E não pede. É a maior atitude de dar, mais uma vez, de abrir mão. Quem dá não está pedindo e nem trocando ou vendendo. Ele está dando um presente, não uma recompensa. Uma recompensa é por merecimento. O galardão, um dia no céu, será por merecimento. Cada um vai receber o galardão que merece. Mas a salvação é de graça, não porque alguém merece. Eu já vi muita gente dizer, quando falei para ele sobre o amor, você tem que amar, você tem que perdoar, mas ele não merece o meu perdão. Sim, exatamente por isso você precisa perdoar. Porque se ele
merecesse, você não precisava perdoar. Mas exatamente porque ele não merece, você precisa perdoar. Imaginemos uma dívida. Quando alguém te deve algo e não paga, e diz que não consegue pagar. E aí você diz, tá, mas eu não posso perdoar, porque isso não é justo. Ele deve para mim, ele assumiu essa dívida, ele disse que ia pagar, e agora eu vou assumir o prejuízo? Sim, isto é perdoar. Porque se ele tivesse dinheiro, ele ia pagar, e não precisava devolver. Você não precisava levar o prejuízo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não fez nenhuma negociação. Ele não disse, eu te dou a salvação em troca de. Não. A salvação é gratuito. É um presente que Deus nos dá. Por quê? Porque Ele sabe que não temos como pagar. Ou é de graça, recebemos de graça, ou não recebemos, não temos salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. Quem não está disposto a dar, é porque lhe falta o amor. Ou nós amamos, ou fazemos justiça. Tem as duas opções. Ou eu amo, ou então eu quero justiça. Olho por olho, dente por dente. Quem ama, abre mão dos seus direitos, dos seus privilégios, e olha para o outro e diz, o que eu posso fazer por você? Isto é amor. Quem ama, dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito. É o maior presente que alguém pode dar. Não há nada maior que Deus poderia ter dado do que seu próprio Filho. Único. Unigênito, único Filho gerado por Deus. Todos nós podemos nos tornar filhos adotivos de Deus. Jesus só teve um filho e Ele deu seu Filho. Ele não vendeu, Ele não ganhou nada em troca, Ele não negociou condições, Ele simplesmente viu a necessidade e deu. Um gesto de muito amor. O maior presente. Você é pai, você é mãe. Sabe quanto é importante o seu filho para você, não é verdade? Imagina você ter um filho só. Um só. Só um. E não tem outro. E você vê alguém que não vale nada, que não merece, mas que precisa, que tem extrema necessidade. E você precisa abrir mão do seu filho para dar esse filho para salvar o outro. Você faria isso? Você teria coragem para fazer? Para salvar o outro que não merece? E a Bíblia diz que Jesus morreu quando nós éramos pecadores, ou seja, inimigos. Então não valíamos nada, não merecíamos nada mesmo. Você daria seu filho? Deus deu. Deus deu. E Jesus, por seu lado, deu sua vida. Né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
Para quê? Para que todo o quê? Para que todos que nele creem, todos. Jesus não morreu apenas para alguns privilegiados. Não são apenas alguns poucos que têm acesso à salvação. Não são apenas alguns privilegiados que têm a possibilidade de um dia estarem com Deus no céu. Jesus morreu por todos. E todos, indiscriminadamente, têm os mesmos direitos e privilégios, o mesmo acesso a Deus e à salvação. Porque Deus enviou seu Filho, que deu sua vida por sua vez, para todas as pessoas. Então não há nem uma pessoa sequer excluída do amor de Deus, que não tem acesso, que ficou de fora ou esquecido. Não, ninguém. Todos têm o direito, o privilégio, a possibilidade de serem salvos. Não entenda? Quando eu falo direito, não é direito de cobrar, mas que tem esse acesso. A porta está aberta para todos. Porque Deus amou todos. Portanto, é a maior abrangência que alguém possa imaginar. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Nele. Jesus. A salvação é só por Jesus. Não há outro fora de Jesus pelo qual possamos ser salvos. Ou somos salvos por Jesus, ou não somos salvos. Qualquer esperança que alguém coloque em alguém outro que não seja Jesus é furada. Não existe possibilidade de salvação fora de Jesus. E os que não são cristãos e que nunca ouviram de Jesus, fazer o quê? Quem morreu pelos pecados da humanidade foi Jesus. Então, ou Jesus é o Salvador, ou ninguém será, porque não existe outro Salvador. Então é só por Jesus. Não é nem pelas boas obras, nem por eu ser uma boa pessoa, nem porque eu tenho uma religião, ou porque eu fui batizado, ou porque eu frequento a igreja, ou porque eu faço oração, ou alguém outro que tem uma outra religião que não for cristão. Não existe salvação se não for por meio de Jesus. Só por Jesus. Mas se Jesus morreu para salvar todos, nem por isso todos são salvos. Porque o texto continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Portanto, é preciso crer. É preciso crer. Quem não crê não tem a salvação. O que é crer? Crer é muito mais do que acreditar. Acreditar é fácil, é simples. Tão somente, ou basta não negar. Eu acredito. E eu acredito em Jesus, sim. Jesus é o Filho de Deus que veio na terra, deixou o céu, veio esse mundo, morreu para nos salvar. Sim, eu acredito. Isso não é crer, não basta. Crer é quem entrega a sua vida a Ele.
Marlon falou antes dos juniores lá do Acajumero. Tem que entregar o controle. Tem que entregar a chave do coração. Eu tenho dito, tem que entregar o volante do carro. A vida. Não é apenas ser bonzinho para Jesus e dar uma carona para Ele. É preciso dizer, vem aqui, dirija a minha vida. Seja o Senhor da minha vida, o patrão, meu patrão. Só pode ser salvo quem faz essa entrega. Quem não entrega pode ser o maior religioso do mundo, pode ser a maior pessoa, mais importante, ter dinheiro, ter fama, ter o que quiser. Se não passar o comando da sua vida a Jesus, não tem salvação. Jesus morreu para salvar todos, mas só são salvos apenas aqueles que creem em Jesus, que confiam, que entregam a sua vida a Jesus, que dizem, assuma o comando da minha vida, e de agora em diante, o Senhor está no comando, e eu sou teu servo, eu vou seguir os seus ensinos, os teus passos, vou fazer a sua vontade e não mais a minha. Portanto, crer é a maior facilidade, todo mundo pode crer. Não precisa pagar nada. Pode ser o mais miserável, o maior pecador, o mais pobre do mundo. Ninguém fica fora, basta crer, basta entregar a sua vida a Jesus e dizer, Jesus, assuma o comando, eu abro mão e entrego para ti o comando da minha vida. Eu passo a fazer o que o Senhor quiser. Esta pessoa é salva. E somente esta. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Não pereça. Por que perecer? Porque a perdição, a condenação, o inferno, é o que todos nós merecemos. Ninguém de nós merece algo mais ou melhor do que o inferno. Todos nós merecemos o inferno. No entanto, a morte de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo, significa o maior resgate que possa acontecer. O maior resgate. Porque a maneira como nós estamos vivendo, o rumo para onde estávamos indo, e o que merecíamos, e onde íamos parar um dia, após a morte, é o inferno. O que significa a palavra resgate? Pode ser, por exemplo, pagar o resgate. A pessoa está condenada, e vai lá, eu pago o resgate, e livro ela da condenação. Tipo assim, pago a fiança. Ele ia preso, pagou a fiança, não tinha dinheiro, mas alguém foi lá e pagou a fiança por ele. E ele foi salvo, ele foi liberto. Resgate pode significar também, como essa segunda imagem aqui, o cara está caindo, ou a primeira aqui debaixo ali, o cara está se afogando, e alguém vai lá e dá a mão, resgata ele. Resgatou. Mudou o rumo dele. O futuro dele, que estava decretado. Ele estava se afogando, já estava nas últimas, não tinha mais condições, não tinha mais força, ia afundar e tchau. Alguém passou a mão lá e puxou ele para fora. Resgatou. Ou então, como disse aquele que
pagou resgate, pagou fiança. Conta essa história de um menino que tinha um barco que ele ganhou de presente. Um barco muito bonito que ele apreciava muito, com o qual ele brincava. Um dia ele foi num rio e brincou de novo com aquele barquinho. E se descuidou, quando olhou, cadê meu barco? A água tinha levado. Muito triste. Olhou para tudo aquele lado, foi para baixo do rio, não encontrou nada. Cabisbaixo foi para casa, lamentando o prejuízo, que não tinha mais aquele barquinho tão bonito que ele tanto apreciava. Um dia, passeando pela cidade, passando na frente de uma loja, ele viu o barquinho dele na vitrine. Estava lá o barco para venda. E era dele. E agora, ele foi lá, conversou com o proprietário da loja, contou a história. Olha, eu não sei o passado, eu comprei esse barco e ele está aqui para venda. Se você quer muito, me pague o valor que eu estou cobrando e você vai tê-lo. Será seu. E ele conseguiu dinheiro e comprou de volta o barco que já era dele antes. Ou seja, ele resgatou aquele barco que já era dele. É isso que Deus faz conosco. Ele não nos criou, todos nós não pertencemos a Ele por direito, porque Ele nos criou, somos criação dEle, propriedade dEle, mas o diabo roubou, tirou, enganou, iludiu e nos desviou para longe dEle. E para nos ter de volta, Deus teve que pagar o preço. Segunda vez, já éramos dele. E aí ele pagou através da morte de Jesus. Porque a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Para nós não precisarmos morrer, Jesus morreu. Então o maior resgate que alguém possa imaginar aconteceu com a morte de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a salvação é o maior tesouro que alguém possa imaginar. Não tem nada tão importante em todo o mundo do que ser salvo, do que ser agraciado por Deus, do que ser perdoado por Deus e ter a sua vida reconciliada. E se aquele barquinho fosse vivo, está de volta na mão do seu dono. Às vezes acontece com cachorro isso, né? Se perde na rua, alguém pega e ele sente uma falta muito grande do seu dono. E o seu dono do cachorro, né? E os dois se encontram. Que alegria, né? Não há coisa mais importante. Não há coisa mais importante do que voltar à casa do Pai, do que ter sido reconciliado com Deus. Lembra do filho pródigo? Por livre e espontânea vontade saiu de casa, virou as costas para o pai, não gostou, tem o direito de ser feliz. Sim, tem direito de ser feliz. Ele tentou. Pura ilusão. Nada mais do que ilusão e decepção. Que alegria quando pôde voltar à casa do Pai.
ser reconciliado com Deus outra vez, com seu Pai. Está de volta. Ele disse: que eu seja um empregado do meu Pai é muito melhor do que a situação que eu vivo aqui. E chegou em casa, o pai fez a maior festa. Mandou fazer a maior festa, mandou matar o novilho cevado que estava sendo preparado para uma festa, para uma ocasião especial. Chamou os vizinhos, chamou os amigos: vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não há coisa maior do que voltar à comunhão com Deus. Não há coisa mais importante do que alguém possa experimentar na vida do que ter a graça de se reconciliar com Deus, ter seus pecados perdoados, cancelada a sua dívida e poder estar junto com Deus, com o Pai outra vez. Mas o texto diz, termina assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que é a vida eterna? A maior esperança que alguém possa ter. Não há esperança maior do que a vida eterna. Ou seja, podemos viver uma vida maravilhosa neste mundo, e muitos têm, mas é incomparável com aquilo que nos espera no céu. Outros só sofrem, só tem sofrimento nesse mundo, só dor, só pesar, mas não há esperança maior do que um dia morarmos com Deus no céu. É para isso que nós nos preparamos. É para isso que estamos neste mundo. Para nos preparar para um dia morar com Deus no céu. Não há esperança maior do que essa. E não há decepção maior em não ter a salvação e não estar preparado para o encontro com Deus. Infelizmente, tanta gente, e muito mais gente que possamos imaginar, vive neste mundo como se a maior esperança fosse as coisas deste mundo. E ele só tem decepção. Ele vai vivendo uma ilusão atrás da outra, achando que vai encontrar a verdadeira razão de viver. E quando chega no final da vida, sem estar preparado, ele descobre que a vida não valeu nada. Porque não vale a pena, sem esperança. Quem não está preparado, quem não foi salvo, quem não entregou sua vida a Jesus, a morte é a maior tragédia. Mas quem está preparado, não há coisa melhor do que a morte. Porque é a hora de colher o que eu semeei aqui. É a hora de receber tudo aquilo que me foi prometido, que Deus me prometeu, que Deus preparou para mim. E eu usufruir definitivamente para toda a eternidade, poder morar com Deus no céu. Não há coisa melhor. E o resto é picuinha, é migalha, não vale nada para ser comparado com um dia poder morar com Deus no céu. Por isso a salvação, a vida eterna, é a maior esperança que alguém possa ter. Você tem essa certeza de já ter tido esse encontro pessoal com Jesus e ter colocado sua vida realmente em sintonia com o Senhor para poder usufruir realmente dos benefícios da salvação e um dia poder morar com Deus no céu? Se você, quem sabe, tem dúvidas ainda, se você não tem essa certeza absoluta, é porque algo ainda lhe falta. Não deixe de refletir com seriedade nisto e colocar sua vida realmente nas mãos de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me salve.
e faça o compromisso de viver com Jesus todos os dias da sua vida, para poder realmente ter os benefícios da salvação. Senão não adianta nem frequentar a igreja, nem ler a Bíblia, nem fazer oração, nem ser uma boa pessoa, vai parar no inferno igual. É bom fazer essas coisas, mas não garante a salvação. O que garante a salvação é entregar o comando, entregar a chave da vida, do coração para Jesus e dizer: Senhor, tome conta. Aí você terá a salvação. Dá uma olhada aqui então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como alguém dividiu isso aqui. Por quê? É a maior explicação. Deus é o maior ser. Amou é o maior mandamento que nos deixou. O mundo, o maior alvo do amor de Deus. De tal maneira, é a maior intensidade que alguém possa imaginar. Que deu é a maior dádiva. Seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus. Para que todo, é maior abrangência. O que nele crê é a maior condição. Não pereça, maior resgate, mas tenha a maior conquista. Vida eterna, a maior esperança. Um pouquinho diferente a divisão, né? Mas igualmente importante para a nossa reflexão. Você já experimentou tamanho amor de Deus? Já se apropriou? Foi incluído neste amor de Deus ou ainda está à margem? Sem usufruir de verdade. Jesus diz que quem entrega a sua vida a Deus dessa forma, a Ele dessa forma, ele tem vida plena, vida de verdade, vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida. Não é uma vida miserável, não é uma vida mais ou menos. Não é uma vida sem problemas também, mas uma vida que é intensa e que vale a pena ser vivida. Você já faz parte deste grande amor de Deus, já foi salvo, resgatado, transformado, está caminhando na presença de Deus, junto com Ele, tendo Jesus como motorista da sua vida? Foi impactado já, deixou-se impactar? Ou você é daqueles tipo assim, mais ou menos, nem quente nem frio, morno, como diz Jesus lá em Apocalipse, mas diz que quem é morno, ele está ao ponto de vomitá-lo, que ele não tolera. Ou é quente ou frio, ele diz. Ou é ou não é. Você é de Jesus? É, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Ou ele é teu patrão ou não é. Você trabalha nessa empresa? É, mais ou menos. Como assim? Você é mais ou menos funcionário daquela empresa? Só mais ou menos? Então não é. Ou é ou não é. Está casado com essa mulher? É, mais ou menos. Como assim? É ou não é? Tá ou não tá? Esse cara é teu pai? É, mais ou menos. Como assim? Existe isso? Ou é ou não é? Nossa vida com Deus é assim também. Ou somos ou não somos. Ou estamos dentro ou estamos fora. Só existem dois lados. Ou dentro ou fora. Alguém diz, tem um muro, sim, mas o muro já é do diabo também. Quem está em cima do muro já é do diabo, né? Conhece a história, né? Onde você está? Onde se quer estar? Onde se vai estar? Onde vai permanecer? Dentro ou fora? Do lado de Deus ou do lado do diabo? Não tem terceira via. Né? Que Deus ajude a cada um de nós
a refletirmos sobre a nossa vida, refletir sobre a sua vida, sua relação com Deus e sair daqui convicto de que você diz: eu quero pertencer a Jesus, quero fazer parte, quero ser objeto do amor de Deus e se comprometer com Ele para viver todo dia na presença dEle e ter essa maior esperança de um dia morar com Deus no céu. Amém? Que assim seja. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer por tão grande gesto do teu amor, que trouxe Jesus a este mundo, que por sua vez deu a sua vida por nós, que morreu em nosso lugar, abriu mão dos seus privilégios, de tudo que tinha lá no céu, para nos salvar, nos resgatar, nos dar a esperança, a nova vida, a salvação em Cristo. Ó Deus, que cada um que está aqui nessa noite possa viver intensamente esta nova vida. Que possa abrir seu coração, permitir que Jesus entre, controle, domine, seja o Senhor da sua vida. E que possamos ser súditos do teu reino, vivendo uma vida que agrade ao Senhor, uma vida frutífera, uma vida para a tua honra, para a tua glória. Ó Deus, muito obrigado por tão grande amor que trouxe Jesus a este mundo. Obrigado porque um dia este amor alcançou também o meu coração e que eu possa transmitir esse mesmo amor através da minha vida, dos meus gestos, minhas atitudes, minhas ações e minhas palavras, para que o amor de Jesus transborde de dentro de mim, alcançando as pessoas ao meu redor. Que cada dia da semana possamos viver este amor para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não deixe de participar da cantina dos adolescentes, privilegiando-os, ajudando-os para a ida para o Acanzeca. Que Deus nos abençoe.